Olá, tudo bem? Esse é um vídeo sobre violência doméstica. Não vai ser monetizado, claro. A violência doméstica existe. Não importa se Maria da Penha estava mentindo ou não lá pelos idos de 82 ou 83. O que importa é que a violência doméstica existe e é uma realidade inexorável. E essa lei 11.340, que nós chamamos de Maria da Penha, em homenagem a essa senhora, mas se achar que ela não merece dar o nome a essa lei, então tudo bem, deem outro nome. Ou então, usem o número 11.340. Ela já era prevista em convenções que o Brasil, o nosso país, havia assinado. Né? Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Então, tínhamos que fazer essa lei, que traz algumas mudanças à legislação que já existia, tá? E então é irrelevante se a senhorinha lá que teria apanhado o marido e ficado na cadeira de rodas mentiu ou não a respeito da agressão. O que acontece é que esta lei já era prevista, entendeu? E que mulheres apanham e se machucam mais do que homens quando apanham. Isso é óbvio. Então, essa lei, ela trata da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Né? O artigo 9º, ele fala no caput, né? Quer dizer, na primeira parte, o seguinte: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. Mais adiante, essa mesma lei determina o seguinte: do atendimento pela autoridade policial. Nem sempre acontece assim, tá? Na hipótese da eminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida de urgência deferida. A medida de urgência pode ser a retirada do agressor da casa, o encaminhamento da mulher e dos filhos para uma casa-abrigo, a medida protetiva, que o agressor não pode se aproximar da mulher. E o artigo 10A diz o seguinte: o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Nem sempre é assim, né? Às vezes, nem sempre o policial tem essa capacitação, né? Nem sempre acontece, né? No atendimento, artigo 11, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, inciso 1, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Porque a pessoa muitas vezes apanha, né? E essa lei é necessária porque a mulher, ela, 90% das vezes, ela não tem a força de um homem. Um tapa de uma mulher não machuca fisicamente, não estou falando emocionalmente, tanto quanto o tapa de um homem, né? Inciso 3º, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Isso é muito comum.
é comum demais. Existem casas-abrigo, desde antes dessa lei, para acolher pessoas, né, mulheres e seus descendentes que estejam nesse tipo de situação. Inciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência do domicílio familiar. Inciso 5º. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juízo competente de ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Engraçado o uso de separação judicial. Aqui, isso é um erro, porque não existe mais separação judicial. Você já entra com um divórcio de vez, né? É um errinho aqui da lei, né? O artigo 12C fala o seguinte: verificada a existência de risco atual ou iminente à vida, ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, tem que verificar. Tem que ter alguma prova. Entendeu? O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Tem alguma prova? A mulher apanhou. Tá com o olho roxo. Alguma gravação de ameaça, né? Um caso que eu peguei. Eles estavam falando no telefone e ela gravou ele a ameaçando de morte. E ele era capaz de matá-la mesmo. Né? Então, continuando, né, que esse artigo que fala que o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio local de convivência com o ofendido. Isso é para salvar a vida da mulher, isso é necessário, tá? Inciso 1. Então, isso pode ser feito pela autoridade policial, tá? Pode ser feito. Isso aqui é de 2019. 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou, quer dizer, pela autoridade judicial, tá? O inciso 1 fala de autoridade judicial, o juiz que determina. 3. Aí que é feita pelo policial. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Né? Autoridade judicial, o juiz da ordem. Delegado de polícia, quando não for sede de comarca. Pelo policial, quando não tem nem delegado nem juiz por perto. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, que é no caso do delegado e do policial, e também do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Vocês estão vendo? Não é uma coisa assim da mulher chegar e dizer fui vítima de violência. Tem juiz, tem Ministério Público, tem autoridade policial. Não é uma coisa assim, feita de qualquer jeito, tá? Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sim, o sujeito pode chegar e quebrar a mulher no tapa. E pode estar querendo matá-la novamente. Então, isso daqui é de 2019. Né? A lei também fala dos juizados de violência doméstica. Desculpa, o meu microfone aqui caiu. O youtuber amador é assim mesmo, perdão. Se bem que eu sou advogado, não sou youtuber, né? E antes, o que a gente fazia? A gente entrava no juizado especial criminal. Levou um tapa, apanhou, aí a lesão corporal de natureza leve, né? Então, hoje em dia, existe o juizado especial de violência doméstica. Né? E a ofendida, a mulher que apanha, ela pode chegar a entrar com ação de divórcio ou dissolução estável, né, dissolução estável, no juizado de violência doméstica e familiar. Né? Antes você não tinha essa opção, você tinha que entrar na vara de família somente. Né? Agora tem uma pegadinha aí, né? Porque no juizado não se trata de questão relativa à partilha de bens, entendeu? O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz o seguinte: iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio
ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Então, digamos, a mulher já entrou com o divórcio ou a dissolução de união estável. Está, inclusive, tratando de partilha de bens. Aí, o agressor bate nela, a machuca muito. A preferência é que a ação continue onde esteja. No juizado, quer dizer, na vara de família. Vara de família. Essa é a hipótese de ficar na vara de família, né? Mais adiante, a mesma lei trata das ações penais públicas condicionadas. É que a ação penal privada, né? Que a parte entra com a queixa, a ação penal pública, Ministério Público que entra com a ação penal, e a ação penal pública condicionada, que eu preciso de uma representação, né? A parte tem que representar e, entre aspas, autorizar o Ministério Público a entrar com a ação. Essa é a condição da ação penal pública condicionada, né? Então, o artigo 16 fala que essas ações, elas são condicionadas à representação do ofendido, de que trata esta lei. E só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia ouvido o Ministério Público. Por que isso é uma necessidade? Porque antes havia uma situação de agressão e muitas vezes a ofendida desistia de tudo e voltava para morar com o ofendido, né? Pessoas incompreensivas irão dizer, porque é mulher de malandro. Não é assim. A situação psicológica em casos de agressão é muito, muito séria. Assim. E normalmente tem uma situação de dependência emocional envolvida. E econômica também. Então, muitas vezes, a mulher que é agredida, ela está sendo vítima de um narcisista. E ela é uma empata. Ela cai na conversa do sujeito. Ele diz que nunca mais vai acontecer isso. Ela retorna para o convívio familiar com ele. E as agressões são reiniciadas. Isso é super comum, eu já vi isso acontecendo. Antes de haver essa lei, aconteceu assim 2 vezes. Deu até entrar com ação de divórcio, separação de corpos também, para tirar o sujeito de casa, para não ficar batendo na mulher, né? E aí a pessoa, né, o agressor vinha com uma história bonita. Aí a empata, né, vítima do relacionamento abusivo e narcisista, voltava para o cara. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Antes dessa lei. Né? Então, exatamente. Então, para renunciar à representação, tem que ter uma audiência. E tem que ser antes do recebimento da denúncia. E tem que ouvir o Ministério Público. Então, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. O Ministério Público tem mais peso aqui, entendeu? E isto é uma necessidade justamente dada a situação de dependência psicológica. Eu já vi também, assim, caso que a mulher consegue sair de casa, se livrar do agressor. Mas aí não consegue, é uma situação, assim, muito dolorosa, não consegue um lugar para alugar. Não consegue uma casa para alugar. Tá difícil de arranjar um aluguel, aí acaba tendo que voltar para casa, porque tem os filhos. E aí dá um tempo, reinicia a situação de agressão. Reinicia, tipo um loop. É uma coisa psicológica, assim, muito complicada, entendeu? Então, esse artigo 16, ele vem a remediar esse tipo de situação, né? Hoje em dia a gente fala mais abertamente do que seria um narcisista, que quer ser vítima de relacionamento narcisista. Lógico que muitos homens também são vítimas de borderline narcisistas, né? Pessoalmente, eu acho que medidas protetivas também deveriam ser aplicadas a mulheres, né? Inclusive em relacionamentos homoafetivos também, né? Eu acho que também deveriam ser aplicadas. Eu sou desta opinião, né? Mas eu sou uma mera operadora do direito. Eu não sou juíza, né? A mesma lei fala aqui, artigo 17, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição
de pena que implica pagamento isolado de multa. Então, o homem que ameaça matar uma mulher, que bate nela, ele não vai se safar com uma cesta básica. E não vai se safar tão facilmente, né? Mais adiante, eu vou ter que fazer 2 vídeos sobre essa lei, né? Que é muito importante. Como eu já falei, é irrelevante ter o nome Maria da Penha ou não. É irrelevante se Maria da Penha, 500 anos atrás, mentiu ou não sobre a situação dela. Se o marido dela foi condenado ou não, é irrelevante. Como eu falei, o Brasil já era signatário de acordos internacionais. E esse projeto de lei já devia estar rolando no Congresso. E violência doméstica acontece mais com mulher do que com homem mesmo. Né? Na minha família mesmo, não há um homem que tenha sido vítima de violência doméstica. Mas eu tenho uma tia que era vítima de violência constante do marido dela. Um médico, inclusive. E como ela não trabalhava, ele fez questão de fazer com que ela abandonasse o emprego, né? Que eles se casaram nos anos 60, então era usual, comum que mulheres não trabalhassem. Então ele passou os anos 70 batendo nela o tempo todo, basicamente, né? E ela não tinha para onde ir, né? Posteriormente, a minha avó não tinha dinheiro. A minha outra tia não tinha dinheiro também, e o marido dela não ganhava bem. E a minha mãe tinha acabado de perder o marido, tinha 2 filhas. Então, o que a minha tia, esta que apanhava do marido, que ia fazer? Ela ia chegar, buscar refúgio na casa da mãe dela, que mal tinha para ela, ou na casa da minha mãe, que tinha que sustentar 2 filhas sozinha. Ele ia levar mais 2 meninas para lá, para minha mãe sustentar 5 bocas. Não dava. Entendeu? É uma coisa que acomete mais as mulheres, mas lógico que acomete homens também. Homens também são vítimas, mas normalmente a violência que o homem é vítima é mais psicológica. Né? Ou então acontece um caso como o Johnny Depp mesmo, né? Que foi uma coisa horrível e eu cheguei a ver fotos do que a Amber Heard fez com a mão dele. O osso ficou exposto da mão. Né? Acontece. Como eu falei, eu sou a favor de medida protetiva também para tratar para a mulher. Também sou. Nesses congressos, uma vez eu fui a um congresso do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e uma palestrante falou do caso de um casal homoafetivo de 2 mulheres, uma era cadeirante. E a que não era cadeirante ficava com ciúmes da cadeirante com a cuidadora. Aí batia na cadeirante. Então, eu sou a favor da aplicação de medidas restritivas em casos que não sejam contra homem, entendeu? Mas que sejam contra mulheres também. Eu sou a favor. E pode ser que esse entendimento que eu tenho, né, como operadora do direito, venha a ser partilhado de outras pessoas também, por outras pessoas também, que trabalham na mesma área. Né? Eu vou ter que fazer 2 vídeos aqui, que senão vai ficar muito longo, e o objetivo desse canal é falar de uma forma simples de legislação, para leigos. Né? Eu não estou falando para advogados aqui, entendeu? Então, o artigo 18. O que o artigo 18 da mesma lei fala? Lei 11.340. Não vamos usar o nome Maria da Penha. Né? Graças ao Ricardo Ventura, não vamos usar mais o nome Maria da Penha. Vamos usar 11.340 de 2006. Artigo 18. Recebido expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Isso é muito importante, pode salvar a vida de uma pessoa. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento de ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável perante o juiz competente. Não sei porque eles colocaram separação, isso não existe mais, né? Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. E 4, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Continua no próximo vídeo, gente. Essa lei é muito importante. Essa lei é necessária. Tá?
Quem já viu casos de violência doméstica sabe o quanto é importante a existência de medidas protetivas. Continuarei no outro vídeo. Vocês desculpem a garganta, barulho de cachorro, de pessoas entrando aqui, né? Que eu estou filmando em casa. Tudo de bom e uma boa semana para vocês.